E hoje eu vou para um outro caminho. Hoje eu vou falar o seguinte, tá, uma pessoa que conta a sua história, que consegue contar a sua história para que no final ela ignore essa história mesmo e põe o olho em outra coisa, como quem diz, olha, o interessante da vida, ou aquilo que eu preciso prestar atenção, não é a minha história, mas é uma outra coisa. Só que alguém tem que conseguir prestar atenção nessa outra coisa e alguém é você, né? E esse você tem que ter uma unidade, tá? E uma parte dessa unidade, ela vai vir a partir do reconhecimento de que você tem, pronto, isso que a gente está chamando da própria história, da história pessoal, de modo coeso, tá bom. Ocorre que há um outro itinerário, que já é um itinerário mais interior, é o itinerário das motivações pessoais, tá? Que também é muito conveniente que vocês tenham uma clareza grande sobre isso. É necessário ter uma clareza sobre uma coisa que a gente pode chamar de impulso. Há algo na gente, né? Algo interno a nós, perfeito? Que vai adquirindo uma forma ao longo do tempo e essa forma ela vai se aperfeiçoando, tá? É como se fosse um desenvolvimento. Veja, existe, vamos lá, atenção, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, ok? O ser humano, ele tem uma forma, ou seja, ele tem o seu conjunto de possibilidades, coisas que eu posso e que eu não posso, né? Eu não posso voar, por exemplo, concorda? Ou seja, não me falta a capacidade de voar, é que eu não posso voar. Não é próprio do ser humano voar, ok? Então, não é uma carência minha, ou seja, que eu não possa voar hoje não significa que eu tenho uma carência, que eu estou privado, né? Quer dizer, atenção, que eu estou privado disso, não é que não é uma carência, eu não posso voar, entende ou não? E aí, pronto, a gente vai vendo. Aquelas coisas que eu posso, por exemplo, eu posso ficar magro, mas eu estou gordo. Ou eu posso ficar gordo, mas eu estou magro. Perfeito. Ou seja, está na sua forma. Você tem possibilidade de ficar magro, você tem possibilidade de ficar gordo. Olha, você tem possibilidade de ser uma pessoa moral, por exemplo, mas você talvez não esteja moral. Você tem uma possibilidade de ser imoral, mas você está moral, né? Você tem uma possibilidade de amar, mas você odeia. Você tem uma possibilidade de odiar, mas você ama. Pronto. Então, todo conjunto de possibilidades humano, a gente vai chamar de forma, tá? Então, a forma é o contorno das possibilidades de um certo ente, né? No caso em concreto, agora eu estou falando do ser humano, tá? Então, o contorno de possibilidade de um ente, a gente vai chamar de forma, aquilo que aquele ente pode ou não pode fazer. Veja, se eu pudesse voar, eu seria uma outra coisa, não seria um ser humano, perfeito? Quer dizer, uma águia voa, eu não voo, ok? Bem, isso aí já está claro pra gente, tá? Então, a forma é esse contorno dentro do qual eu estou, né? E que eu sou, né? E que eu posso, atenção, atualizar ou não as possibilidades, tá? Algumas possibilidades eu não posso atualizar ainda, porque eu sou também um ente material. Então, algumas coisas eu não posso ainda. Quer dizer, eu posso, mas eu ainda não atualizei. Ou seja, eu não posso ainda, tá? Ou seja, eu posso chegar a ter cabelos brancos, mas eu ainda não os tenho. Por quê? Porque eu ainda sou jovem para que eu tenha meus cabelos fiquem totalmente descoloridos pela ação do tempo. Então, algumas coisas para nós, para todos os entes materiais, vai requerer tempo, né? Não basta eu ter vontade de ter cabelo branco. Eu vou precisar esperar, né? E aí pode ser que eu morra antes. Então, olha, não cheguei a ter cabelos brancos, nem que eu pudesse ter cabelos brancos. Percebe que isso aqui é muito profundo, hein? Isso aqui é muito profundo. Há certas atualizações que só me serão possíveis no tempo. Perfeito? Então, há um agente que está intrinsecamente ligado a mim chamado tempo. O tempo ele faz parte da minha constituição de algum modo. Nesse momento específico da minha história. Ou seja, eu ainda tenho corpo. Ok? Eu tenho um corpo que está ainda sujeito às leis do tempo. Ok? Beleza. Dá para entender isso aí ou não? Quer dizer, isso aqui é uma conversa que pode se tornar muito profunda e muito complexa, ok? Eu só estou enunciando os primeiros capítulos, os primeiros parágrafos dessa conversa, tá bom? Tá bom. Por outro lado, né, há certas questões que não dependem do tempo, ou não dependem 100% do tempo, ou num certo momento deixam de depender do tempo.
São possibilidades de atualização interiores, tá? Então veja bem, para que eu me torne alguém bom, eu não preciso de tempo. O tempo ele não conta mais. Olha, atenção, como eu sou corporal, em algum momento eu não podia ser bom, né? Quer dizer, eu não podia cometer um ato bom. Quando eu tinha 2 meses de idade, eu não posso cometer um ato bom. Não me era possível ser bom com 2 meses de idade. Perfeito? Eu precisei amadurecer e num certo momento específico, algumas possibilidades me foram abertas. Ok? E aí sim, eu já posso, né? A partir de um certo momento da minha história, lá por 7 anos, a partir dos 7 anos, mais ou menos isso incide nas pessoas a partir desse tempo, então a gente disciplina, assim, quer dizer, a partir dos 7 anos, a criatura, o ser humano, alcança o que a gente chama de idade da razão. Ele consegue, então, a partir daquele momento, ele consegue agir deliberadamente, racionalmente, escolhendo o certo e o errado, portanto, ele pode ser bom ou pode ser mal, ok? Antes disso, a gente não pode dizer que alguém é bom ou mal, né? Uma pessoa é boa ou má, você não pode dizer isso. Antes dos 7 anos, olha, se eu não estou agindo de modo deliberado com a faculdade da inteligência, com a faculdade da razão, ou seja, como o ser humano age propriamente, eu não posso dizer que o sujeito é bom ou que ele é mau. Eu simplesmente vou dizer que ele está aí, ok? Perfeito? Pronto. Essa forma, atenção, esse contorno específico interno do ser humano, né? Ou seja, as suas capacidades de desejar, de querer, elas também vão se atualizando no tempo. Num certo momento da minha história, eu só posso querer, ou seja, eu ajo, né? As minhas ações, elas são reguladas, ou elas são controladas, elas são disciplinadas por um tipo de, a gente pode chamar, motivação. Perfeito? Por um tipo de motivação. Então, quando eu falo, por exemplo, e quando a gente sabe, por exemplo, vamos lá, vamos imaginar uma criancinha que tem 2 aninhos, perfeito? Uma criança que tem 1 ano de idade. Ela vai se desenvolvendo e o seu cabelo vai crescendo e o seu corpinho vai se alargando, né? Ele vai aumentando de tamanho. Essa criança ela vai ganhando uma consistência, ela é branca ou ela é preta, ela tem olho azul ou ela tem olho verde ou ela tem olho castanho, ela tem cabelos cor de mel, ela tem cabelos dourados, ela tem cabelos ruivos, perfeito? Então, olha, em que medida essas ações, né, do sujeito, ele está crescendo, em que medida a gente pode dizer que essas ações elas são intencionais? Em nenhuma medida, essas ações não são pessoalmente intencionais, mas há uma intenção nessas ações. Não é ela que quer ter a pele branca, o cabelo preto, né, e os olhos castanhos. Não é ela que quer, mas é o que ela tem. E olha, atenção, é ela que está se desenvolvendo, não é mais ninguém. Essas ações, elas são delas. Essa presença é dela, não é de mais ninguém. É dela. Agora, quem motiva essa ação? Quem motiva a ação de expressar a minha genética? Bem, sou eu mesmo, né? Eu expresso, mas quem é o motivo dessa expressão? O motivo dessa expressão são meus pais. Dá para entender isso? Claro, né? Quer dizer, vamos... Por que eu sou branco, narigudo, de cabelo meio, sei lá, castanho claro, olho verde escuro? Por que eu sou assim? Né? Porque eu sou filho do Cláudio e da Fátima. Então eu apareço desse modo. Perfeito? Se eu fosse filho de outra pessoa, eu apareceria com uma outra expressão. Né? Então há uma motivação, claro. Por que o meu corpo age desse modo? Por que ele aparece desse modo? Né? Porque há uma motivação anterior que não é consciente, não é racional, não é intencional, mas é minha. Sou eu que estou me expressando, sou eu que estou me expressando desse modo. Dá para entender isso ou não? Agora, claro, essas motivações, em algum momento, elas vão se tornando ou podem se tornar, se não conscientes, intencionais. Intencionais. E é aqui que está enquadrado, todo o capítulo do que o professor Olavo chamou de as 12 camadas da personalidade, tá?
que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, a sua personalidade, ou seja, aquilo que você tem de único, vai se formando mediante uma motivação. As primeiras motivações, elas não são intencionais, elas são herdadas. Ok? As motivações subsequentes, elas começam a ser intencionais. Tá? Tudo é teu, né? Tudo é teu. A cor de cabelo é tua, a pele é tua. Entende ou não? Mas dá para dizer, com português claro, bem, não foi você que escolheu isso. Agora, a gente vai notar que também a motivação não é exatamente a gente que escolhe, ela está presente na gente. Isso é o que é muito curioso da história. Na primeira e na segunda motivação, eu já digo quais são, as motivações internas do sujeito, é só esperar, né, que a coisa acontece. Né? Se o sujeito sobrevive, se ele chega até os 3, 4 anos, ele vai começar a ter motivações superiores. Se ele não chega até os 3, 4 anos, ele não chega a ter, ele não entra no que o professor Olavo chama de a terceira camada da motivação humana, tá? Da personalidade, né? Terceira camada da personalidade, ele chamava assim, terceira camada da personalidade, tá? Nesse primeiro momento, nesses primeiros 20 minutos de aula, o mais importante para mim é que vocês entendam onde está o enquadramento disso tudo, tá? O enquadramento disso tudo é importante a gente entender exatamente onde é que está. Quer dizer, você nunca sabe exatamente em qual camada você está. Tá? Você não sabe exatamente qual camada que você está. Você pode intuir, você pode ter uma ideia, mas é como se fosse um tipo de crença. Lembra do conceito anterior, na primeira aula que eu estava falando do conceito de crença? Eu falei, olha, a crença você não tem uma crença, você está numa crença. Portanto, você não tem capacidade muito de saber exatamente quais são as suas crenças. As camadas são meio igual, é meio isso. A gente sabe mais ou menos em qual camada a gente não está. Mas em qual camada a gente está, nós mesmos, é muito difícil a gente saber isso. Né? É muito difícil saber em qual camada que você está. Quem aqui pode afirmar com certeza, toda a certeza do mundo, em qual camada que está? Quem acha que consegue? De verdade, não é uma provocação, eu estou perguntando de verdade, né? Quem acha que sabe exatamente, quem tem certeza em qual camada, quem sabe quais são o que são as camadas, quem pode dizer exatamente, com certeza, em qual camada que está? É, pra cima da quarta, né? Pelo menos na quarta a gente tá, né? Exato, pelo menos na quarta a gente tá, né? É. É isso aí, a Tatiana falou um negócio que é muito bom. A gente parece oscilar, não é? É um pouco isso mesmo, a gente parece oscilar. O Bruno Jacob também fala, porra, eu não sei. Ó, eu também não sei em qual camada que eu tô, hein? Atenção. E é isso, achava que estava na sexta, mas honestamente não afirmo. É isso que eu tô dizendo, falando honestamente, né? Quer dizer, um palpite a gente pode dar, né? Ah, sei lá, acho que tô na quarta, acho que tô na quinta, acho que tô na sétima, sei lá. Agora, honestamente, qual camada que você tá? É muito difícil. Então, primeira advertência dessa aula. A coisa das 12 camadas, ela não é como a coisa dos temperamentos, onde a gente pode chegar a dizer mesmo, você é isso, você é sanguíneo, você é colérico, você é melancólico, você é fleumático, né? O temperamento a gente diz, porque é mineral, é uma característica mineral da personalidade, né? Agora, as camadas da personalidade, a gente vai tendo muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade de saber exatamente qual camada que a gente está. E atenção, não importa a camada que a gente está. O que importa é conhecer o itinerário, hein? Ok? O que importa é a gente saber o itinerário. O itinerário. Então, não utilizem isso que eu vou ensinar hoje como se fosse um diagnóstico, né? Ou como se fosse uma coisa fixa ou estática. Vocês não, para si, né? Vocês não é para isso que servem as camadas. A camada ela serve como uma visualização de um itinerário possível.
de coisas que são desejáveis ou que você não deseja, como alvos, como possibilidades. Hein? É um norte, é mais do que um norte, Tatiana. É um caminho, tá? O alvo não é nenhuma das camadas. Elas são um caminho. O alvo é uma outra coisa. Né? Muito bom, Bruno. Antigamente ficava querendo saber, depois isso foi passando. Exatamente. Eu, graças a Deus, há muitos anos, eu nunca tive interesse. Eu sempre achei que não dava muito para saber em qual camada que tava, hein? Tá? Obrigado, Lucas. Botou aí, ó. 3 não lembro. Legal. Aí, a Rosita tem certeza, tá na 7ª, servir. Tá bom. Então, o que vocês estão rindo? Eu perdi alguma coisa. Tá. Perfeito. A primeira coisa, eu tô parado aqui. Ah, não lembro, tá bom. Ele falou não lembro, né? Porque ele que escreveu ali, não lembro. Eu sei qual é a terceira, porra, qual é? Eu sei quais são todas as camadas, cara. Tipo, porra, eu sei inclusive em ordem diferente. Eu não sou que nem aquele menino do cajueiro que só sabe o texto, blá, 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 na ordem, né? Se ele para, ele tem que voltar do início. Não, eu sei falar todo o texto, ok? Então, assim, eu sei qual é a terceira, galera. Porra, qual é? Eu lembro. O Lucas que não lembra. Boa, Lucas. Agora, a questão é a seguinte, isso não importa. Vamos lá, atenção, porque eu tô aqui um pouco parado nesse assunto. Eu não quero ser chato, né? Ainda que talvez eu não consiga, mas eu não quero ser chato. O que eu quero é que vocês não tomem esse negócio da camada como se fosse um quadro fixo ou estático que vocês buscam ter certeza de onde vocês estão. Isso seria muito prejudicial, hein? Vai ser prejudicial para vocês. Ok? Não entra por aí, não entra nessa porta. Então, a melhor resposta para quando perguntar em qual camada você tá é falar assim, olha, acho que estou em tal, mas sem muito interesse, tá? É entender o itinerário, entender o caminho, perfeito? Isso de fato é mais importante, porque o destino não é a camada, o destino não é a camada, o destino é uma outra coisa, o destino é o bem, tá? O destino é a bondade, o destino é o bem, o destino é a verdade. Tá bom? Perfeito. Marisa. Exato. Então, assim, as camadas, elas são... A camada, ela é importante somente para que a gente possa conhecer possibilidades. São as possibilidades da motivação humana, tá? São as possibilidades. Olha só, atenção. É possível chegar ao bem através de qualquer uma delas. Isso aí é para ficar claro para vocês. É possível chegar ao bem através de qualquer uma delas. É possível chegar ao bem. Por quê? Vamos lá. Na primeira camada da possibilidade, na primeira camada da personalidade, é possível o sujeito ir para o céu. Vamos lá. O sujeito está na primeira camada. Ele pode ir para o céu. O céu é o bem para a gente, né? Onde é que você quer ir? Para o céu. Eu vou perguntar essa coisa para você. Primeira camada, camada da possibilidade da existência. Né? O sujeito não tem ainda nenhuma, ele não tem vontade própria, ele não tem intencionalidade, ele não tem nem racionalidade. O sujeito na primeira camada, ele pode ir para o céu? Isso aí, Francisco, pode. Se foi batizado, pode, porra. É isso aí, Lucas, é o que eu ia falar. Então, atenção, dá para você chegar no céu, né? Dá para você ser bom em qualquer camada. Ou seja, a camada não importa nesse sentido. Ela é só mais uma ferramenta para que a gente possa entender quais são as possibilidades da motivação humana. Então, o alvo não é chegar na 12ª camada. Não é. O alvo não é chegar na 12ª camada. O alvo é ser bom. Ok? O alvo é, como eu disse em aula passada, em algum momento passado, eu falei, o alvo é saber que você é filho e, portanto, ter humildade. Esse é o alvo. Perfeito ou não?